Olá, este é o devocional da Igreja Presbiteriana da Lapa, Fé, Esperança e Amor. Eu quero ler com você no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, dos versículos 10 a 14, onde está escrito: Assim diz o Senhor: Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Num passado não muito distante, era muito comum nós trocarmos cartas. Recebíamos cartas dos nossos familiares que moravam em outras regiões do Brasil e até cartas que vinham de outros países. Com a questão da tecnologia, com o aprimoramento da comunicação através dos meios eletrônicos, o uso de escrever cartas caiu um pouco assim em desvantagem. Raramente hoje nós vemos pessoas escrevendo cartas. Mas o hábito de escrever cartas é uma coisa muito mais antiga. Os reinos trocavam cartas, reis enviavam mensagens aos seus súditos, mas nós encontramos também na palavra de Deus algumas cartas que foram escritas. Esse trecho que eu acabei de ler, eu quero chamar na nossa reflexão de hoje aqui de uma carta de Deus para o seu povo. Deus usou o profeta Jeremias para enviar uma carta para os exilados, os que estavam cativos lá na Babilônia. E é interessante que você pode confirmar depois que no capítulo 28, o capítulo que antecede a este, um falso profeta chamado Ananias, ele começou a profetizar que o povo seria restaurado e retornariam para Judá e Jerusalém 2 anos depois no cativeiro. E é interessante que Deus então levanta o profeta Jeremias para dizer àquele povo: não, vocês permanecerão aí por 70 anos. Inclusive, olha só o que o Senhor diz no início dessa carta enviada para os exilados, para os cativos. No versículo 4 do capítulo 29 está escrito assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Ananias estava dizendo, o profeta aqui, anterior, conforme eu disse no capítulo 28, melhor dizendo, que por 2 anos apenas duraria o cativeiro. E é interessante que depois que essa carta é enviada, o Senhor também fala para Jeremias que tem um outro que está conspirando e profetizando falsas mentiras, falsas palavras, vamos assim dizer, profetizando mentira mesmo no meio do povo. E esse homem se chama Semaías. Ele terá um fim trágico, porque ele não está obedecendo ao Senhor. Diz aqui no capítulo 29, o versículo 32, assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém
que habite entre este povo, e não verá o bem que eu hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. A carta que o Senhor enviou para os cativos, ele declara: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que desejais. É claro que o povo mais almejava era ser restaurado. Mas Deus deixou bem claro: vocês permanecerão aí por 70 anos. Depois de 70 anos, eu vou restaurar a sorte de vocês. Deus enviou uma carta para o seu povo. Mas eu quero te apresentar uma carta bem maior que Deus também enviou para nós. É a sua palavra. A carta de Deus, a revelação geral de Deus. Nela nós encontramos instruções, promessas e alertas também contra os falsos profetas. Não era apenas naquela época que existiam falsos profetas. O Senhor Jesus já avisou que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas falando em seu nome. Mas Deus então está nos enviando um alerta. Enviou uma carta para os cativos, avisando: não acreditem nesses falsos profetas. Eu é que levei vocês para aí, e sou eu quem vou conduzir vocês de volta para Jerusalém, mas somente depois de 70 anos. Uma carta de Deus para o seu povo. Deus estava avisando o povo para não darem crédito aos falsos profetas. Está falando comigo e com você. Nesses tempos que estamos vivendo, fiquemos com a palavra do Senhor. Essa carta, podemos dizer carinhosamente, uma carta de Deus revelada para nós das Escrituras, para nosso ensino, para nossa correção, para nossa admoestação. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família.